Bueno, buenos días, buenas tardes, depende del país, a Bom todas y a dia, boa todos. tarde. Damos la bienvenida al Damos segundo as webinar del ciclo boas-vindas Perspectiva de ao Género ciclo de en webinars Tecnología, Perspectiva de Innovación Gênero na Ciência, Tecnologia e Inovação. del Estamos PROCESUR, fazendo isso PROCESUR na para agenda quienes do no conocen, PROCISUR. Para aqueles que não conhecem, o PROCISUR é um programa cooperativo para o desenvolvimento tecnológico, agroalimentar e agroindustrial do Cone Sul, que foi criado no ano 80 com o apoio do BID, inicialmente, e uma iniciativa que integra todos os institutos nacionais de pesquisa agropecuária do Cone Sul, a Argentina, o Brasil, o Chile, o Uruguai e o Paraguai, e o ICA. El programa, desde su creación hasta O ahora, fue programa adaptando y adecuando foi a se los adaptando à estratégia e aos a nivel objetivos global, segundo as mudanças que regional acontecem em nível global e regional em temas políticos, sociais, Hemos econômicos, encontrado ciência e además la tecnologia, perspectiva y e perspectiva nós de adicionamos género também a questão do en gênero e la a perspectiva de menú gênero no ano de la 2021. organización. A Esta organización diretoria tomou a busca decisão como consequência ou para adaptar los visibilizar que indicadores alguns de género indicadores sobre igualdade de gênero na região paralizándose y otros estavam suspendidos post pandemia. parados após a pandemia. Valorizamos también el hecho de que desde hace algunos Valorizamos também o años fato las de instituciones que miembros, tanto faz las alguns anos as regionales, están haciendo instituições un esfuerzo membros estão fazendo para atender brechas esforços de género para en el atender mercado às laboral questões y da brecha también de en gênero el no caso trabalho e também no de las mujeres caso rurales, las das desigualdades mulheres rurais e as desigualdades que se urbano vêm y en no menor âmbito medida rural e também, em menor medida, a abordagem, a perspectiva de gênero na ciência e tecnologia, o planejamento estratégico e os projetos de pesquisa. las instituciones vienen trabajando As bastante instituições estão trabalhando bastante com iniciativa de visibilização, transformação de marcos normativos da organização e dos países, e também algumas estratégias de sensibilização e treinamento. desde la región vimos que es un importante camino que se viene Apesar trabajando disso, esse é um caminho muito importante, mas ainda há muito para fazer, tanto pela igualdade de gênero, en lo que son como pela eliminação de viés na produção científica das instituições. E há uma distância muito significativa entre o discurso, a normativa e entonces hemos en este colocar proceso em andamento tudo isso. Então, temos essa agenda regional com esse processo de construção e temos identificado uma grande necessidade para entender a agenda de gênero existen y e también as impactos brechas del trabajo existentes centrado e en lo que também son las o producciones impacto do científicas. trabalho com viés na Existe produção evidencia científica e vamos a tecnológica. hablar Existe sobre evidência ese tema, sobre las mejores e falaremos disso, avances sobre que se tienen en as investigación melhoras e o maior científica impacto na como innovación, pesquisa cuando científica se e na integran inovação perspectivas multidimensionales quando há como la de género. perspectivas diversas Entonces, incluídas, esta agenda como, por regional exemplo, a de forma gênero. parte Então, criamos essa agenda del esfuerzo regional que las com o instituciones objetivo vienen de realizando fortalecer o que as para instituições estavam garantizar fazendo em que nível sean avances nacional, sean la para reducción de brechas de fortalecer género a en las redução de brechas brechas laborales de y sindicales gênero, y para entendê-las para ir e reduciéndolas percorrer como caminhos para también reduzi-las. como les E decía, en la também investigación no entorno y da el desarrollo. pesquisa e o desenvolvimento. E no final da apresentação da principal palestrante, vamos ter uma breve apresentação do que estamos fazendo na nossa agenda. Este es el primer webinar del ciclo que les Esse é o comentaba. primeiro webinário do ciclo. Integrar la O dimensión de título género é en Integrar a proyectos dimensão de de gênero em tecnología en projetos la de región. pesquisa científica e tecnológica na região, e nós temos o Como privilégio de ter como palestrante Londa principal Shevingam, de la a Universidad de professora Stanford, que dirige el Londa proyecto Shivingam, da Gender Universidade de Innovation, Stanford, que é a diretora do projeto Gender Innovation, e agradecemos muito ela pela predisposição para compartilhar a sua experiência e os seus conhecimentos clave en el nesse impacto tema en la que é tão pesquisa. importante para nós, no Y impacto después na daré la bienvenida pesquisa. a la E licenciada agora eu Emanuela vou passar a palavra para a Mariana Steganini, Esteganini, que é que es especialista em questões compañera de gênero, que está nos acompanhando no y está processo liderando la desde o início, presentación. e ela Bienvenida, vai estamos moderar. seguros de que va a ser una Bem-vindos, excelente bem-vindas. charla que nos va a abrir mucho la E cabeza y nos va a ayudar a achamos profundizar que a palestra de hoje vai ser muito importante e vamos aproveitar ela profundizar. para Gracias, começar Mariana. a criar mudanças mais profundas. Obrigada, Mariana. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todas las Muito personas. obrigada, Cecília. Agradeço a Antes todas de as empezar, pessoas que estão les conosco. comento E antes de começar, vou algunas lembrar cuestiones técnicas. duas coisas Por un lado, para técnicas. las Por personas uma que están parte, en para as vivo, que están pessoas conectadas que por Zoom, estão no Zoom, conectar
esse evento tem tradução simultânea para o português e o espanhol. Então, vocês têm que ir para o ícone do mundo, onde diz interpretação, e aí selecionar a língua de preferência. E também estamos no YouTube do ProCisul e pedimos vocês que possam se apresentar de onde que estão conectados. Esse evento tem um alcance que vai mais além do Cone Sul, porque temos presença de muitos países da América Latina. E também gostaria de pedir que no chat do YouTube, aqui também, que coloquem as suas perguntas para a professora Schebinger para falar com ela daqui a pouco. Nós temos participantes da Argentina, do Brasil, do Chile, do Paraguai e do Uruguai, além do ICA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura da Costa Rica, mas também temos participantes de outros países da América Latina e do Caribe, o México, a Colômbia, a Guatemala, o Equador, a Honduras, a Bolívia, e hoje nos acompanham institutos de tecnologia agropecuária, também centros de pesquisa, secretarias, ministérios da ciência, da agricultura, e também temos pesquisadores, pesquisadoras, pessoal das áreas de recursos humanos, especialistas em cooperação técnica e também pessoas encarregadas ou que são parte das áreas de gênero desses institutos. Também há professores, profissionais de assistência técnica e administrativa, e mesmo que o público é maiormente público da pesquisa, as diferentes atividades e posições das pessoas que se registraram mostram um interesse muito genuíno e muito diverso sobre a temática desse webinar. Então, vou apresentar a doutora Londa Schebinger, que é professora de História da Ciência no Departamento de História na Universidade de Stanford e diretora do Projeto Global de Inovações de Gênero em Ciência, Saúde, Medicina, Engenharia e Meio Ambiente. Entre os anos 2004 e 2010, ela foi a diretora do Instituto Kleiman para a Pesquisa de Gênero da Stanford. Ela é membro da Academia Americana de Arte e Ciência e a professora tem um doutorado na Universidade de Harvard no ano 84 e é uma autoridade internacional líder em gênero e ciência. Durante os últimos 30 anos, o seu trabalho foi dedicado a resolver o quebra-cabeça de gênero e ciência através da história da participação das mulheres na ciência, o gênero na estrutura das instituições científicas e também a questão do gênero no conhecimento humano. Muitas das pessoas que estamos aqui já estudamos e aprendemos com os seus livros e ouvindo ela nas suas conferências. A professora é maravilhosa e para nós é um grande orgulho ter ela aqui conosco. That kind introduction. Muito obrigada pela linda apresentação. Então, vocês estão vendo também a tela, né? Muito bem. Então, hoje eu quero explorar com vocês as inovações de gênero. A organização Gender Innovations foi lançada no ano 2009. Os métodos e materiais foram produzidos através de grandes colaborações internacionais envolvendo a Comissão Europeia, a National Science Foundation e a Universidade de Stanford. Agora expandimos para o mundo todo, especialmente para a África do Sul, Coreia do Sul e o Japão. A pesquisa dos institutos para a inovação de gênero foram criados na Coreia e no Japão em 2022. O instituto, chamado Gender Innovations, reuniu mais de 220 cientistas e especialistas em gênero numa série de workshops colaborativos. Novas políticas foram implementadas na União Europeia, no Canadá e nos Estados Unidos. E também trabalhamos com empresas do Silicon Valley
líderes da indústria como a Apple, a Google, etc. Então, inovações. Inovações tratam da integração de sexo, gênero e a análise interseccional no desenho da pesquisa. A questão operativa é: como é que nós podemos aproveitar o poder criativo do sexo, do gênero e da análise interseccional para a descoberta? Será que essa abordagem vai contribuir com dimensões valiosas para a investigação, a nossa pesquisa? Será que nossa pesquisa poderá ir em novas direções? Então, estou muito empolgada com a sua iniciativa de integração das perspectivas de gênero como oportunidades estratégicas para institutos da pesquisa agrícola e nos institutos. E na minha palestra de hoje, eu falarei de uma série de exemplos de como a análise de gênero melhora a ciência e apontarei os métodos que temos disponíveis no nosso site da Gendered Innovations. Infelizmente, não tenho muitos exemplos da agricultura e gostaria de convidar vocês para fazer uma colaboração para criar um estudo de caso para o âmbito agrícola para o nosso site da Gender Innovations. Então, como incluir a inovação de gênero nas inovações agrícolas? Então, primeiro vamos com um pouco de contexto. Os governos e universidades nos Estados Unidos e na Europa Ocidental adotaram 3 abordagens estratégicas para a igualdade de gênero ao longo das últimas décadas. A primeira, chamada de Fix the Numbers, consertar os números, que se centra no aumento do número de mulheres e de grupos subrepresentados na ciência. Trata-se de participação, de criar um equilíbrio de gênero nos times de pesquisa, contratar mais mulheres, mais grupos minoritários nas universidades. E no setor agrícola, imagino que os povos indígenas poderiam ter ideias para contribuir e que os times de pesquisa poderiam se beneficiar do seu envolvimento. O segundo enfoque estratégico é Fix Institutions, que promove a igualdade de gênero nas carreiras através de mudanças estruturais nas organizações de pesquisa. Trata-se de reformar as universidades e as instituições de pesquisa para que a carreira de todos e todas possam florescer. Se falou muito das mudanças estruturais nos Estados Unidos e na Europa. E eu encontrei essa publicação recente da Comissão Europeia, talvez vocês já tenham visto ela. Isso aí é vencer os desafios de mudanças estruturais na pesquisa, nos institutos de pesquisa. Isso tem a ver com a inclusão de novos participantes, que em geral entram numa estrutura antiga das instituições. E nos Estados Unidos também encontramos que as carreiras acadêmicas duplas são um problema. Em 2008, eu liderei esse estudo como recomendações políticas para as universidades e ambas as publicações estão disponíveis no site. E a terceira abordagem tem a ver com consertar o conhecimento ou a inovação de gênero, que estimula a excelência em ciência e tecnologia, integrando o sexo, o gênero e a análise interseccional na pesquisa. Minha breve palestra de hoje vai se focar na terceira abordagem estratégica, consertar o conhecimento. E para isso, eu recomendo a nossa perspectiva. E então, In reality, they work together. nós falamos desses 3 enfoques de maneira analítica, mas em realidade funcionam juntas. Embora muitas pessoas tentem melhorar ou consertar os números primeiro, nós acadêmicos não consertamos os números a menos que também possamos consertar o conhecimento. E eu vou dar uma explicação para o vínculo entre as pessoas que fazem ciência e a ciência criada. O primeiro documento é sobre uma pesquisa médica, e aí onde muitos dos estudos da Gender Innovations foram feitos. Então, usando uma amostra de 1,5 milhões de documentos e pesquisa médica, encontramos um vínculo entre a autoria das mulheres e a probabilidade de que esses estudos incluíssem a perspectiva de sexo e gênero. Não deveria ser assim. Não deveriam ser só as mulheres cientistas fazendo mais estudos de gênero, porque o sexo, a análise do sexo e o gênero deveria ser um motivo de excelência que todo mundo deveria fazer. Mas isso foi o que foi determinado. Então,
nós encontramos o seguinte. Bom, eu não posso ver vocês hoje, estou me perguntando se são a maioria mulheres, mas em geral, ao falarmos de gênero, o público é maiormente de mulheres, mas temos que garantir que todo mundo tenha a capacidade de integrar a análise de sexo e gênero na pesquisa, porque isso vai criar uma excelência na pesquisa. E num segundo estudo do Ram Conning, da Escola de Negócios de Harvard, mostra que se todas as patentes biomédicas apresentadas entre 1976 e 2010 tivessem sido produzidas igualmente por homens e mulheres, haveria cerca de 1.500 invenções biomédicas a mais voltadas para as mulheres. Quer dizer, as mulheres ficam por fora da pesquisa. Há barreiras nas instituições onde não podemos ter todas as inovações que poderíamos ter. E por que tudo isso pode ser relevante para a sua própria pesquisa? Por que vocês deveriam incluir o sexo, o gênero e a análise interseccional na sua pesquisa? Talvez vocês colaborem com pesquisadores europeus. A partir de 2020, a Comissão Europeia, o Horizon Europe daí, reforçou a sua dimensão de gênero na pesquisa. Os candidatos e candidatas agora têm a obrigação de integrar análises de sexo, gênero e ou interseccionalidade no design da sua pesquisa ou justificar se não é relevante. Porque nem sempre é relevante esse tipo de ideia na pesquisa. Se vocês estiverem estudando astrofísica quântica, vocês não deveriam incorporar a questão de gênero, mas quase todos os âmbitos da ciência, a análise de sexo, gênero e interseccionalidade são relevantes. Então, a Comissão Europeia requer isso para usar fundos públicos. Então, a noção aqui é que se vocês vão usar fundos aos contribuintes, então deveriam representar a sociedade toda nos estudos. Então, eu não sei se nas suas organizações, no Cone Sul, vocês já têm políticas desse tipo implementadas, mas para oferecer os alicerces fundamentais para a política da Comissão Europeia, o grupo de especialistas do qual eu fui parte, que eu de fato dirigi, bom, era de 25 especialistas de vários campos da ciência, biomedicina, ciências marinhas, machine learning, e nós publicamos um livro que vocês podem fazer o download, e muitos dos estudos de caso do livro também estão no nosso site da Gender Innovations. Então, agora que eu preparei o cenário, vamos mergulhar em sexo, gênero e a análise interseccional. Eu vejo que o seu grupo está interessado na quarta revolução industrial, a revolução digital. Então, eu vou pegar exemplos da inteligência artificial e do machine learning para demonstrar como esse tipo de análise pode trazer inovação. Vamos tomar como exemplo motores de busca. No Google Search, por exemplo, se você estiver procurando emprego, nos resultados de pesquisa exibidos, os homens têm 5 vezes mais probabilidade do que as mulheres de receber ofertas de empregos executivos com altos salários. E por que isso? Tem a ver com os dados e os algoritmos de busca. Os homens dos Estados Unidos recebem, em média, ou todos os homens, né, nem diferenciados por etnia ou origem, em geral, recebem 20% mais do que as mulheres, ainda hoje. Nós trabalhamos com isso faz muito tempo, mas continua assim. Essa é uma média de todos os homens e as mulheres. E o algoritmo foi criado para levar um anúncio à pessoa certa. Nesse caso, um anúncio para um emprego bem remunerado iria para um homem. E isso aí perpetua o ciclo de desigualdade social. Assim que os engenheiros tomarem conhecimento do problema, tentaram corrigir. E uma segunda questão que tem a ver com as ciências da saúde. Essa é a tecnologia da saúde. Vemos que os dispensadores de sabão não funcionam bem. Há um vídeo muito interessante na internet que mostra um homem de pele branca que coloca suas mãos debaixo do dispensador de sabão e sai tudo bem.
e coloca suas mãos aí. E quando uma pessoa de cor coloca as mãos, não, mas as mãos brancas recebem essa mão, mas as outras não. Por que acontece isso? Bom, isso tem que ver com a tecnologia. A tecnologia de infravermelho, que detecta a mão, que dispensa o sabão, não vê as mãos mais escuras. Agora, de uma forma mais séria, encontramos que durante a pandemia, os oxímetros de pulso não funcionam com as pessoas de pele escura, enquanto que os medidores de oxigênio no sangue funcionam melhor com as pessoas de pele branca. Essa é a primeira linha de defesa numa sala de emergência, quando você entra e você tem COVID. As pessoas de pele mais escuras têm mais risco de ter um problema de saúde sério, especialmente se você está recebendo oxigênio. Se não está recebendo, você pode ter também uma falha nos seus sistemas. Um dos meus favoritos, isto é em visão pelo computador. Computer Vision é a tecnologia que faz que quando você escreve em gato, apareça uma imagem do gato. Aqui vemos uma foto de uma noiva tradicional estadunidense, vestida de branco, e esta etiquetada de forma correta. Mulher vestida de noiva. E se você coloca essas palavras em Google, vai aparecer uma fotografia como esta. Mas esta foto dessa bela noiva da Índia está mal etiquetada, como em teatro, como um vestido. Se você coloca noiva, jamais vai aparecer essa noiva. Por quê? Por que acontece isso? Novamente tem que ver com os dados. A visão dos computadores, ImageNet, é um set de dados com 14 milhões de imagens etiquetadas que faz que funcione a visão dos nossos computadores. E neste set de dados, 45% dos dados são originários dos Estados Unidos, mesmo que só representemos o 4% da população mundial. Então, nós estamos sobre-representados. Mas se tomamos a China e a Índia juntos, eles representam somente 3% das imagens, apesar de que estes países representam o 36% da população do mundo. Então, precisamos sets de dados que sejam adequados para representar a geodiversidade. Cada um desses exemplos são importantes. Desculpam, cada um desses exemplos é importante. Mas o que vocês notaram? O que vocês notaram sobre cada um deles? Cada um deles está focado em somente uma dimensão social, o isolamento sobre gênero, com o Google Search, com a cor da pele, com as saboneteiras, e aqui queremos focar-nos num problema de mais alto nível, que se chama a interseccionalidade. O que consiste isso? O que é? O que é um enfoque, uma abordagem interseccional? Descreve forma de discriminação que sobrepostas, vinculadas a gênero, sexo, etnia, idade, status socioeconômico, localização geográfica, etc. A palavra foi criada em 89 pelo jurista Kimberly Crenshaw para descrever como múltiplas formas de discriminação podem se cruzar, especialmente no caso delas, no caso da vida das mulheres negras. Em 89, sua maior preocupação era que o movimento feminista branco excluísse as mulheres negras. Deixe-me mostrar-lhes como isso funciona na pesquisa, por exemplo, em temas de reconhecimento facial. E quando você abre seu telefone, se você tem um telefone, um smartphone, esse se abre somente vendo o seu rosto, ou seu computador também. Isso se chama reconhecimento facial. Este trabalho foi feito por Joy DeLuy, que se chama tons de gênero, ou sombra de gêneros. Gerald States estuda interseccionalidade como a cruz entre gênero e raça, e que o reconhecimento facial não detectam o rosto das mulheres negras. O interessante é que ela era a pesquisadora e ela fazia esse trabalho em seu próprio programa, não podia detectar o seu rosto. Então, por isso que houve muito interesse nessa pesquisa. Aqui temos a análise de gênero. Os sistemas se desempenham melhor com o rosto de homens do que nos rostos de mulheres, enquanto a reconhecimento facial, mas também outra dimensão.
análise de raça, de etnia, que se desempenham melhor em peles mais claras do que em peles mais escuras. E quando analisamos, então, interseccionalidade, vemos que o sistema tem um pior desempenho para as mulheres pretas. A taxa de erro era de 35% para as mulheres de pele mais escura. 1/3 das vezes, o programa não podia detectar o rosto de mulheres com peles escuras. O desempenho era um pouco melhor para os homens de pele escura, em 7% para mulheres de pele clara e menos de 1% para homens de pele mais clara. Porque esse erro era mais fácil, porque eles eram que programavam esses softwares. E foram capacitados com a imagem da sua própria pele clara. Mas ainda mais, o tema da sexualidade. Os sistemas podem não reconhecer os rostos de pessoas transexuais durante o período de transição. E podemos fazer uma análise de gênero adicional. Se você está maquiada, os cosméticos faciais reduzem a precisão dos métodos de reconhecimento facial em até 76%. Isso é importante porque muitas das fronteiras internacionais requerem da tecnologia de reconhecimento facial para poder entrar a um país. Então, aqui temos o tema de inovação interseccional. Boluini e Gebru, que criaram um conjunto de dados mais inclusivo para resolver o problema e incluir, então, os rostos de homens e mulheres de pele mais clara e escura, proveniente de 6 países, porque são rostos públicos que podem ser mostrados ao público. Então, eles tinham 3 da África, 3 da Europa. Mas, que problema você vê aí? Neste conjunto de dados inclusive, qual é o problema que vocês veem? Meus estudantes perceberam imediatamente. Não há pessoas asiáticas, nem povos indígenas das Américas, e nem da Austrália. E não sabemos se há uma pessoa não binária nessa fotografada. Por isso, precisamos fazer inovações para garantir que essa tecnologia funcione para todos. Mas isto aumentou a precisão e muitas empresas já implementaram um novo conjunto de dados. Agora, deixam-me incorporar o fato de que o reconhecimento facial é difícil fazer com que a tecnologia vejam a todos. Esse é somente um aspecto do problema de reconhecimento facial. Há problemas mais amplos. As pessoas transexuais, talvez elas não queiram ser rastreadas por um sistema de reconhecimento racial. O potencial o mau uso indevido levou a várias demandas. A Bélgica, por exemplo, declarou ilegal a utilização do reconhecimento facial. A França e a Suécia proibiram nas escolas e na cidade de São Francisco, proibiu o seu uso pelas autoridades públicas. Isto é porque não identifica muito bem as pessoas de pele escura. E, geralmente, os policiais identificam um criminoso como as pessoas de pele escura, mas, na verdade, é o sistema que é por isso que temos várias dessas proibições que foram implementadas. Nós, em Gender Innovation, lançamos uma ferramenta para a interseccionalidade. Nossos cartões ganharam um prêmio no Reino Unido no ano passado. Identificamos 12 fatores. Então, isso somente para os desenhadores de produto, mas qualquer um pode usar. E foram desenhados esses 12 fatores, pensando que são os fatores básicos, nos quais as pessoas devem considerar para propósitos de inovação e descobrimentos. São fatores que geralmente ficam de fora. Então, grupos que são excluídos da pesquisa e pode abranger idade, incapacidade, deficiências, educação, etnia, educação, por exemplo, se é uma mulher solteira que tem seus filhos, que criou sua família, e outros fatores também. Esta é a lista interseccional de fatores. Alguns deles são difíceis de saber. Quem são as pessoas, mas sempre são importantes. Isto é o que foi desenhado, então. Se você tem um iPhone, está desenhado ao redor desses fatores. Eu encontrei algum desses muito interessantes, como, por exemplo,
o vizinho na faculdade, eu pedi uma classificação mundial, mas ela é surda. Então, os instrumentos, desculpa, ela é canhota e tudo está feito para as pessoas que são destras. E se esses instrumentos cumprem com isto, em vez de que ela tenha que cumprir com as necessidades dos instrumentos que são para pessoas, e quando temos robôs também que fazem trabalhos que requerem que a tecnologia possa entender o que é a destreza manual. Esses fatores foram desenvolvidos no contexto dos Estados Unidos, assim que os europeus sempre me dizem que eles não podem incluir raça, por exemplo. Depois da Segunda Guerra Mundial, os governos europeus deixaram de coletar dados por raça. Por quê? Por causa dos seus regimes. Mas ainda continua havendo raça na sociedade, assim que a necessidade que seja considerada. Também fizemos pesquisas para todo mundo e para entender fatores no nível mundial. Esse é o primeiro ponto. Esses fatores vão definir por cultura e você tem que escolher quais são os fatores relevantes para as suas sociedades especiais. Outro segundo ponto é estabelecer que cada time de pesquisa tem que escolher os fatores mais relevantes para fazer suas pesquisas. Você não pode considerar todos esses fatores, já que são coisas que você pode pensar para começar, mas em sua pesquisa preliminar, você prioriza os mais importantes, talvez gêneros, talvez deficiências, localização geográfica, qualquer outra coisa. Mas, obviamente, você não pode fazer todos os fatores. Você tem que selecionar nos quais você vai se concentrar e não deve depender do inconsciente predefinido. Você tem que tomar decisões conscientes. Agora, eu estou passando a outro exemplo. Se supõe esse que é o meu último exemplo. A mudança climática, do clima. O meu exemplo vem da ciência marinha. Então, focada em humanos, mas temos que nos focar e falar de organismos marinhos. Por exemplo, recentemente, houve uma dissertação da Comissão Europeia, que foram revisados análises nos quais os diferentes organismos marinhos, pensamos geralmente em homens, fêmeas, machos não binários, mas isso é muito importante, porque às vezes temos todos esses tipos de sexo. Hermafroditas simultâneas, o hermafroditismo sequencial, o hermafroditismo protrântico e protogênos. Isto é, então, algo muito interessante desde o ponto de vista evolucional. E aqui, isso é diferente dos seres humanos, porque temos que dizer por que usamos o termo intersexo para humanos, tanto para sempre usamos hermafrodita, quero deixar isso claro, para aqueles que não têm o inglês como idioma natal. Isto é importante, porque isso é uma preocupação de todos nós, que significa que a nossa pesca está em problemas, e muito importante quando falamos de peixes, de moluscos, crustáceos ou qualquer outro organismo marinho, é importante saber que somente 4% dos estudos dessas criaturas têm analisado o sexo. E realmente, esta é uma oportunidade que se perdeu, porque podemos fazer muito mais quanto a isso. Por que isso é importante? Para espécies que dependem da temperatura para a determinação dos sexos, como as tartarugas, um rápido aquecimento global representa um risco na estabilidade para essas populações. Como provavelmente você sabe, o sexo das tartarugas depende da temperatura. Se o clima está mais quente, tem uma mulher, uma fêmea, e se é mais frio, vai ser um macho. Um estudo importante encontrou que a proporção tem que ver com a mudança do clima. Na Austrália, onde o estudo foi feito, encontraram que as tartarugas que nasciam na parte mais quente da Grande Barreira de Corais são 99% fêmeas. E na parte mais frias dos corais,
a proporção de sexo é de 68% de fêmeas. Essas mudanças no equilíbrio sexual podem levar a um colapso da populacional. Se a população é de 99% de fêmeas, é muito difícil de que possam se reproduzir. Então, podemos ter muitos desses exemplos para os organismos, mas o principal ponto é que, ao analisar respostas baseadas no sexo, causar um impacto nos humanos e o manejo efetivo do oceano. E esses impactos na medicação desses impactos depende de entender os organismos e as respostas dos ecossistemas para mudanças ambiental e antropogênica. Quero também dizer que acrescentarei um novo trabalho para o trabalho ambiental, e o que queremos fazer é uma avaliação interseccional, vendo como os humanos agem com o oceano. Nós fazemos com que o oceano nos dê segurança alimentar quando as populações colapsam. Então, temos que fazer uma análise interseccional holística para o trabalho ambiental. Há um caso de estudo para isto. Para desenhar a análise de sexo e gênero e interseccional, esse é um componente crucial que contribui para a tecnologia de gênero em classe mundial. O que eu quero fazer agora é ir à página web e mostrar para vocês alguns dos recursos que temos para integrar a análise interseccional de sexo e gênero em sua pesquisa. Então, temos muitos métodos. Um que queremos ver é a análise de gênero. E muito importante, a análise de gênero não é só foi desenvolvida, você não utiliza somente o mesmo número de machos e fêmeas, ou de homens ou mulheres no seu estudo de pesquisa. Você tem que ver todo o ciclo de pesquisa. Portanto, para identificar o problema, são as questões de gênero que o levam a priorizar a sua pesquisa. E temos uma das pesquisas mais recentes para ajudar e guiá-lo com isso. E para desenhar essa pesquisa, quais são os aspectos de gênero que são necessários considerar. Temos todos os pontos principais aqui. E aqui podem ver. Então, para a igualdade de gênero, isto tem que ver com todo o processo de pesquisa. Se faz tanto para sexo, se faz também para sexo. Este informa análise básica para insistir que melhorem todas as fases da pesquisa. Temos um estudo de caso com agricultura, porque queríamos e consideramos que o nosso exemplo aqui são as redes de pesca em Bangladesh, e que são na sua pesquisa para tentar fazer uma análise de sexo e gênero em pesquisas agrícolas. Os enfoques transformadores de gênero foram desenvolvidos para desenvolver como promover os papéis, normas e crenças generalizadas de gênero. Para a pesquisa agrícola, segundo, reconhecer e fortalecer as normas positivas que apoiam a igualdade. Podem ver isto? Não sei se vocês conhecem o projeto, se chama Generate, tem outros 3 pontos que podem ser relevantes para a inovação. Sim, quero ver por um segundo as recomendações de políticas. E algumas dessas são agências que fazem trabalho de políticas para as universidades. Gender perspectives into research. We need the science infrastructure to be supporting this. And there are 3 pillars of support for science and innovation.
So funding agencies are very important, and I've E already há 3 pilares, então as agências de financiamento são muito importantes, e já falei disso. Mas as agências de fundos têm que pedir que a análise interseccional de sexo e gênero seja incluída nas propostas antes de alocar os fundos públicos a um projeto. A ideia é garantir que os projetos de pesquisa beneficiam a todos e todas na sociedade. Então, adotaram nesse projeto os guias de sexo e gênero. E muitos são excelentes, a menos que respondam às perguntas de gênero que têm que ser respondidas para publicar em alguns dos jornais importantes. Alguns desses grandes journals e todas as universidades. Precisamos integrar as análises de sexo e gênero nos programas e também ao fazer outras habilidades técnicas na universidade, as agências de financiamento. Eu vou mostrar algumas das agências de financiamento que fazem análise de gênero nas suas propostas, e aí temos um plano de 5 partes que mostra como fazer isso. Então, é uma folha de rota de políticas, e aí vocês têm as melhores práticas para cada um desses aspectos. Então, com isso, eu vou encerrar meus comentários e eu ficarei feliz de responder perguntas e conversar com vocês sobre qualquer parte que vocês queiram conversar. Londa, muito obrigada pela sua palestra tão generosa e com tanto detalhe. Há algumas perguntas, mas que poderiam ser o ponto de partida em relação com a última parte que você explicou. Você poderia dar mais detalhes sobre como funcionam os processos operacionais para a integração da análise, quer dizer, os métodos, de que maneira são feitos? Há conjuntos de pesquisadores que trabalham sobre isso, trabalham com esses guias que você mencionou. Como é que se torna operacional isso? Porque para nós, na nossa região, é uma novidade mesmo. Então, você está falando sobre pesquisadores, né? Não agências de financiamento, tá? Isso é exatamente o que nós estamos fazendo com a Gender Innovation, para tornar isso operacional. Primeiro tem que começar com os termos. Então, essas coisas têm que ser estudadas, não tem outra opção. É como qualquer outro tipo de pesquisa. É o trabalho de uma vida toda. Uma coisa que deveria se ensinar em nível da universidade, dos mestrados. E acho que poderíamos começar com gênero. Isso aí é bem importante. Primeiro, temos que considerar quais são as normas de gênero. As normas de gênero são as pressões sociais, essas regras explícitas e implícitas sobre o que os homens e as mulheres deveriam fazer. Todos temos um papel de gênero, temos um comportamento que é esperado para nós como homens ou mulheres. E isso poderia acontecer no âmbito do trabalho, da família, o que os seus pais esperavam que você fosse ao se tornar maior, né? Pode ser também em nível da cultura nacional, qualquer um dos elementos. Então, essas aí são as normas de gênero. Identify themselves. E, em segundo lugar, temos a
identidade de gênero, que é a autopercepção, pode ser masculino, feminino, não binário, o que for. E aí é onde nós vamos contra as normas de gênero e a sociedade. E também temos as relações de gênero, essas são as relações de poder que existem entre diferentes gêneros e assim como que funciona a sociedade. Se você entra numa sala, isso não é feito em nível inconsciente, você analisa quem está lá na sala e você analisa a dinâmica de poder, quando é que eu posso falar, quando eu preciso ficar quieto, quando é que eu posso dar a minha opinião, quando eu tenho que ficar quieta. The methods, and this is where we try to E aí temos a terminologia. E depois temos também os métodos, onde nós tentamos fazer as coisas, ou tornar as coisas operacionais. Primeiro, temos a metodologia para reformular as prioridades de pesquisa e os produtos da pesquisa. Vocês podem fazer clique aí para dar uma olhada no texto sobre o que nós estamos colocando. E aí temos o processo de pesquisa todo. Primeiro, como você coloca o projeto, as considerações de gênero, sociais, ambientais e também os conceitos e as teorias. Os conceitos são interessantes porque alguns deles imediatamente excluem os homens e as mulheres. Por exemplo, o conceito da osteoporose, que é uma doença que faz com que os ossos perdam densidade ao envelhecer. E esse conceito deixa os homens fora, porque a osteoporose é considerada uma doença das mulheres. Então, temos que considerar, na hora de usar um conceito, quem é beneficiado na sociedade e quem não é beneficiado na sociedade. E depois temos perguntas de formulação, a análise do sexo. Eu compartilhei o método de 5 partes, a análise do gênero e analisar como interagem o sexo e o gênero. Esse aí é um tema bem importante. São questões individuais, mas que têm uma interação. E pensando nos seres humanos, que são parte da sociedade, mas também tem a sua própria fisiologia, gene e hormônios sexuais. E aí tem uma interação que nos torna o que nós somos como adultos. Isso tem a ver com a pesquisa no laboratório. Então, há muita coisa que deve ser feita. E vocês sabem que é uma coisa que se precisa de aprender, não há uma fórmula. Como pesquisadores e pesquisadoras, nós sabemos que a metodologia é particular para o seu próprio âmbito e formulações. Então, essas coisas têm que se aprender para poder ser aplicadas para o seu próprio projeto de pesquisa. E não é só uma coisa, eu gostaria que fosse mais simples, mas é bem interessante e complexo. Eu dediquei a minha vida toda a isso e desenvolvendo as metodologias. Então, se precisam de workshops, então a minha sugestão para vocês é façam workshops. Eu faço eles, mas com certeza vocês também têm os seus próprios especialistas que poderiam falar sobre gênero, workshops de 1h30, onde se fale, se tem exemplos de como que a perspectiva de gênero pode melhorar um projeto de pesquisa. E logo após, pesquisadores e pesquisadoras poderão criar grupos para falar sobre como esses temas se relacionam com a sua própria pesquisa. E após a pausa para café, as pessoas voltam e se compartilha tudo numa sessão plenária, o que foi descoberto, quais foram as novas ideias, pelo fato de contemplar a questão de sexo e gênero. Talvez não fizeram a pesquisa ainda, mas estão imaginando. E esses grupos tentarão obter a melhor resposta. E aí é como as pessoas realmente começam a entender e sentir mais um pouco esse tema. Então, se precisa de fazer workshops, se precisa um estudo sobre isso. Obrigada, Londa. E sobre o último exemplo, fica muito evidente na área da medicina, né? Onde há pesquisa que claramente afeta a saúde das mulheres e como é que são consideradas ou não consideradas. Então, fica muito bem expressado em muitos estudos de caso, mas na agricultura, tem perguntas aqui no YouTube.
Existem desenvolvimentos tecnológicos, além dos dois casos que você compartilhou sobre as redes do Bangladesh? Há algum desenvolvimento tecnológico que tenha tido um impacto positivo na implementação da abordagem de gênero na agricultura? Infelizmente, eu não estudei esse campo. Por isso, eu convidaria o seu grupo a trabalhar conosco em inovação de gênero para encontrar alguns bons exemplos que possam abrir os olhos das pessoas para que vejam quanta diferença poderia se fazer. E tem outra pergunta no YouTube, e era uma questão que a gente estava conversando no nosso grupo de trabalho de gênero. Qual é o papel, segundo a sua experiência, das instituições e o Estado sobre o tratamento da temática de gênero nas instituições, mesmo que as três instituições estejam em paralelo? A experiência com instituições que avançaram com a abordagem da temática, na capacitação normativas institucionais. Então, isso aí tem uma incidência para logo após incorporar a perspectiva de gênero no design de projetos e programas? Bom, nós temos um novo desenvolvimento importante que tem a ver com a inteligência artificial. Eu vou usar isso como exemplo. Vocês têm que fazê-lo para a agricultura. Eu vou compartilhar com vocês. A IA é muito perigosa. As pessoas que desenvolveram essas tecnologias não consideram os impactos sociais. O Departamento de Ciências Informáticas da Universidade de Stanford e outras universidades, uma da Alemanha, fizeram isso. Então, o que fazem é o seguinte: os professores decidiram que é importante ensinar de maneira colaborativa com os cientistas sociais e ensinam habilidades técnicas para desenvolver algoritmos e ensinam, ao mesmo tempo, os impactos sociais que esses algoritmos poderiam ter. Então, o professor de informática não pode fazer sozinho. Esse professor vai precisar da ajuda das ciências sociais. Então, mudam o modelo de ensino para ter os dois tipos de professores se ensinando ao mesmo tempo. E não é só isso. A nossa Academia Nacional de Engenharia, imaginem uma Academia Nacional de Pesquisa Agrícola. A nossa Academia de Engenharia diz que isso aí é bem importante, porque estão dizendo que, ao maior nível da pesquisa, se precisa de considerar o impacto social, ao mesmo tempo que as habilidades técnicas são desenvolvidas. Esse é o tipo de coisa que poderia se desenvolver para a agricultura, para ensinar aos estudantes como considerar questões de gênero ao mesmo tempo que estão aprendendo sobre o solo, ao mesmo tempo que estão aprendendo sobre irrigação, esse tipo de coisa. É realmente o tipo de programa que precisariam implementar. E nos Estados Unidos, nós temos estudos de gênero, que é um programa separado, onde se ensinam as questões de gênero, mas sem relação com a ciência. Isso aí é útil, mas não tão útil como entrar diretamente na ciência da agricultura e ensinar desde dentro. Muitas vezes nós falamos sobre um plano de formação que fizemos no ano passado para 60 referentes de gênero dos institutos sobre algumas questões vinculadas a isso, desde o design das máquinas agrícolas, que foram criadas para serem dirigidas por um homem, pelo tamanho e as dimensões, até projetos onde tem um exemplo em um dos países da região, onde foi desenvolvido feijão com muitos benefícios nutricionais. Foi um projeto de 2 anos de pesquisa, pensado com uma contribuição para os setores mais vulneráveis da população.
E, na prática, isso não foi adotado, porque levava o duplo de tempo para ser cozinhado. Então, não foi considerada a situação da mulher que se ocupava dessas tarefas e o uso do seu tempo e das tarefas de cuidado. O âmbito rural está muito masculinizado e as tarefas de cuidado no âmbito rural são ainda maiores comparado com o que acontece nas cidades. Então, aí tem muito para ser trabalhado. Nós entendemos no nosso grupo de trabalho, há muito para ser feito para entender isso, não só nos projetos de pesquisa ¿no? Sino también y sobre todo biológicos, mas especialmente de desenvolvimento rural. Há muito para fazer com isso. E esperamos conseguir avançar juntamente com essas ideias e projetos, mas sem dúvida essa ideia de workshops é muito valiosa. Londa, no chat tem uma pergunta sobre as brechas de gênero nas universidades, nas carreiras de ciência e tecnologia. E os estereótipos, como ultrapassar a influência da família das mulheres na hora de escolher uma carreira. Essa é uma pergunta feita do Paraguai. Aí há uma questão generacional que não se vê, e vou adicionar também que há uma brecha, um gap de renda muito alta, porque são as carreiras com melhores salários. E também um setback na igualdade conquistada, porque são carreiras que também estão com muito futuro no setor agropecuário. Algum comentário sobre isso? Bom, essa é uma mudança estrutural. O que eu mostrei sobre estereótipos, o slide de estereótipos, incluía isso. E eu estou acostumada a estudar isso, mas agora estou mais focada na parte de conhecimento, porque leva mais trabalho. Mas como você falou, isso aí vai tudo junto. As máquinas. Você deu o exemplo maravilhoso das máquinas, que são muito pesadas para as mulheres dirigir. Então, isso se baseia nos estereótipos e um reforço dos estereótipos. Temos que ver esses mecanismos de reforço o tempo inteiro. E eu gostei do seu exemplo das máquinas agrícolas, porque isso é bem fácil de ser corrigido. As pessoas entendem o problema, porque como design de carro, se trabalhou muito com isso. Se trabalhou muito com máquinas. Então, aí, esse poderia ser um ganho fácil para vocês, uma conquista fácil para vocês. Tudo isso vai levar um enorme processo de mudança social para apoiar qualquer tipo de mudança. E eu acho que a melhor abordagem são os cursos universitários que estudam isso e os programas de estudos de gênero. Vocês têm isso nessas universidades? Tem esses programas que se focam em estudos de gênero? Vocês têm isso nessas universidades? Literatura, história, tudo isso? Vocês têm uma coisa assim? Eu não sei, porque somos muitos países aqui, mas não é muito comum ter esse olhar de maneira transversal em todas as carreiras. São, em geral, uma questão mais isolada. Esse é um dos comentários que íamos... no aparece como algo transversal comum. Porque não se vê em todos os profissionais, está faltando formação nos profissionais em relação com a questão do gênero, não tem as ferramentas. Então, eu penso que há duas coisas, então. Os cursos gerais de gênero, por exemplo, literatura, arte, história, engenharia e agricultura. Para qualquer um campo, tem que incluir os estudos de gênero, mas também se fala dos estereótipos e da grande mudança social que é necessária. Esse é o mais perto. As universidades fazem muito bem. Então, você tem professores que são especialistas nisso, que ensinam esse tipo de coisa. About
the computer science in E a the US. segunda parte, que é, como eu falei, de TI nos Estados Unidos, é juntar uma pessoa técnica e uma especialista em gênero para que façam uma aula conjunta. Então, são duas abordagens diferentes, mas as duas são necessárias. Porque se você tem os estudos de gênero que aumentam o conhecimento sobre como o gênero funciona em uma sociedade para todos os formados universitariamente e também para os pessoal de ensino médio e para todos. Isso é essencial. Muito bem, muito claro. O último, Londas, porque sabemos que você tem uma agenda apertada a seguir, mas temos uma pergunta adicional que tem que ver com a questão do financiamento, que você mencionou, para poder entender bem isto. Em muitos dos institutos, na elaboração dos projetos, já estamos vendo claramente um dos requisitos para obter financiamento, sem incluir a perspectiva de gênero. O que acontece é que, muitas vezes, esse requisito não consegue integrar totalmente essa dimensão de gênero, porque somente quando dizer, bom, participou tanta quantidade de mulheres, parece que isso seria suficiente para alcançar que o projeto teve perspectiva de gênero. Uma outra dimensão, ou podemos ampliar um pouco mais em termos de requisitos de financiamento. O que podemos pedir mais ou apresentar para demonstrar isto? Bem, realmente, eu recomendo que vejam para financiamento, recomendo que vejam este marco de políticas. Se vocês querem ter, nós escrevemos um artigo com o nosso pessoal, um artigo em ciência. Está aqui, vocês podem ver. Eu fui até as principais agências de fundo de financiamento, foi elaborado para o que as agências de financiamento têm que fazer. Vocês querem consultar sobre gêneros, que estão pedindo sobre gêneros nas propostas. Primeiro tem que definir quais são os termos, e depois temos todas as definições, as melhores práticas para as agências de financiamento no mundo. Definição de termos. Temos também regras para os solicitantes, essa instrução vai ser promovida ou vão precisar disso. Mas se você dá um clique, vocês podem abrir. Temos as instruções para os avaliadores. Isso geralmente é onde está o problema. Em questão de gênero na proposta, mas os avaliadores não foram capacitados nas universidades para saber o que isso significa. Essas são instruções para os avaliadores. Logo está a capacitação para candidatos a avaliadores e pessoal de finanças, e tudo tem que ser avaliado com a implementação de políticas. Essa é a parte maior que temos. Se aprendemos muito sobre como um financiador pode fazer isso, passando por tudo isso, por exemplo, treinando a cada um deles, dá um clique aqui, você faz um clique aqui, pode ver que a Comissão Europeia tem 2 capacitações e também seus folhetos. A Fundação Alemã de Financiamento também tem alguns materiais. Vocês podem ver tudo que está disponível e utilizar isso. Mas, para a agricultura, vocês têm que desenvolver as capacitações vocês mesmos, porque esse é um território novo. Eu estou dizendo isso. Realmente nós precisamos disso. Nós estamos muito ansiosos por trabalhar com vocês para encontrar algo muito bom. Bom, não temos muitos cenários. Não há muitas conexões na América e gostaríamos de ter mais com relação a gênero, porque isso é importante. Muito obrigada, Londa. Estamos recebendo comentários muito de agradecimentos e motivadores. Foi uma capacitação reveladora, com muito boas repercussões dessa conversa tão generosa que mantínhamos com você. E, na verdade, há muito que deve ser feito ainda. Essas são as conclusões que podemos ter. Tudo tem que ser feito e esperamos poder percorrer esse caminho junto. Desde Processur, existe
a convicção de que a cooperação internacional é chave para o fortalecimento dessas estratégias e, principalmente, dar sustentabilidade no tempo. Assim que nós estamos nesse caminho e é onde nós esperamos continuar, começar a transitar juntos com alguns projetos com Lornas, e agradeço a todas as pessoas que estão trabalhando nesta área. Agradecemos especialmente a participação e o compromisso com isto. Bom, não temos mais perguntas, somente comentários. Convidamos a que você continue conosco, mas infelizmente eu não posso. Mas temos todos os que estão inscritos na Gender Innovations. Aí está o link do vídeo deste webinário para que vocês possam revisar e continuar intercambiando informação. Tem sido uma honra muito grande para nós. Agora eu vou tomar uns minutos. E eu somente desde o Processur Londres, nós temos seu contato. Aqui há vários países também que têm interesse em poder ingressar nos estudos com Stanford. Assim que nós vamos fazer os contatos correspondentes para o futuro. Muito obrigada. Excelente. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então, eu comento, Mariana, porque eu vi uma mensagem de AgroSave. Depois vimos também como poder continuar canalizando algumas das preocupações no Processur. Vamos continuar com essa agenda com a Universidade de Stanford, porque acho que o positivo que a Londres nos mostrou é que existem ferramentas para preparar tudo isso e que existe uma carência no setor agrícola, como também foi manifestado, que é um setor muito masculinizado. Portanto, é muito importante começar a ver como vamos entrar, quais ferramentas podemos usar ou que podemos contribuir para a melhora do que a Universidade de Stanford tem, e podemos ir canalizando isso. Somente queria comentar isso, estamos lendo os comentários e vamos dar seguimento a isso para ver como dar continuidade. Obrigada, Cecília. E então agora vamos tomar uns minutos desse espaço para compartilhar com todos. E muitos já sabem porque fazem parte do grupo do trabalho do Processur. Então, outros institutos que nos estão acompanhando, queremos compartilhar com vocês uma breve resenha da nossa história, do que que vemos fazendo, o que temos para lançar em breve e compartilhar com todos vocês. Bem, o Processur tem um grupo de trabalho de gênero, instituições de ciência, inovação e tecnologia, bom, e pesquisa também. Em 2021, fizemos um conjunto de... Iniciamos como grupo com as experiências referentes de gêneros que formam parte do Processur, do INE, se uniram para propor que a agenda de trabalho conjunta, cooperativa, na região poderíamos fazer. É aí onde se conforma esse grupo de trabalho que por um lado, procura fortalecer a agenda dos institutos que já estavam trabalhando nisso, mas também abordar com mais força essas tentativas de institucionalizar a perspectiva de gênero, integrando essa dimensão de gênero a partir da concepção do momento zero dos projetos, uma coisa que acontecia antes com um nível bastante generalizado, uma porcentagem importante, era de propor que somente obtendo uma quantidade de mulheres que participavam numa reunião, numa capacitação, era suficiente. E era essa concepção que existia. Portanto, avançou-se, gerando um documento base, que hoje a Londa mencionou, e ela o conhece. Esse já está disponível na página do Processur, onde mostra a posição desse grupo de trabalho e a cooperação com relação a este tema para o Cone Sul. A partir disto, dos principais diagnósticos, foi que
precisávamos claramente ter pessoas mais formadas em gênero e participação estratégica, com enfoque de gênero, e o que implicava a institucionalização de gênero. A capacitação foi fechada para o INEA e o ICA, com um fortalecimento dessa ideia de planejamento estratégico e da integração dessa dimensão de gênero, com diagnósticos também de outros aspectos que estão relacionados à brecha de gênero, a violência estrutural, até mesmo os estereótipos, o acesso das mulheres a cargos científicos, as hierarquias, a liderança, mas onde esteve muito claro alguns aspectos nos permitiram marcar a rota para questões vinculadas à questão de gênero para esse espaço. Portanto, neste ano, em março deste ano, o Conselho Diretor do Processur aprovou 4 linhas temáticas de trabalho que foram colocadas já em andamento depois da sua aprovação. Uma das quais tem que ver com o fortalecimento deste espaço. E em breve vai sair uma publicação do Processur sobre gênero, instituições de ciências, tecnologias e inovação na região. E também estamos já terminando de armar uma página web dentro do espaço web da Processur, dedicada especificamente ao tema de gênero. E a segunda linha de trabalho está pensada. Vamos coletar informação, mas nós já temos trabalhado com um grupo de cada um dos INEA e do ICA em elaboração de dimensões e de definição de indicadores comuns para todos os institutos. Esse é um desafio muito grande, porque existe uma grande diversidade de países e instituições, onde nós podemos escolher alguns elementos em comum que nos permita, a cada ano, ir vendo o avanço que temos tido com relação às questões, com relação à redução de brechas de gênero, para ir apresentar e traçar uma agenda e dar continuidade às agendas institucionais que estão vinculadas a questões de gêneros nos INEA dos Conisul. É um desafio muito grande, porque estamos criando uma ferramenta nova com enfoque particular, que são o Instituto de Ciência e Tecnologia Agropecuária. E estamos muito entusiasmados com este grupo de trabalho, com esse projeto, e já estamos juntando informação para estudar e apresentar os resultados até o fim do ano. E também estamos trabalhando num guia metodológico muito simples, o que nós falamos com Londa sobre que nenhuma engenheira ou engenheiro, médico, veterinário, economistas, tem por que saber como integrar a perspectiva de gênero, mesmo sabendo de gêneros e tendo a melhor boa vontade. É muito complexo quando ele não tem essa formação básica. Então, nós estamos trabalhando num guia metodológico simples, de passo a passo, que ajude a integrar essa visão de gênero nessa dimensão da coleta de informação, a concepção e a avaliação dos projetos, para poder dar um salto maior para esta ideia de que somente com uma equipe que tenha 50% de mulheres estamos bem, ou que se temos metade, nas pessoas que foram capacitadas, estamos bem. Não, isso não significa que estemos reduzindo essa brecha ou que estemos deixando de reproduzir os estereótipos. Então, que estamos trabalhando nisto também. E a quarta linha, na qual estamos sendo parte nesse webinar, é uma sensibilização e capacitação, já que ainda falta muito por fazer e tem que ser colocado em evidência. Ainda falta muito por dizer e falar, e também muito por conversar e fazer um diálogo, um debate sobre essas questões de gênero, vinculadas especificamente com a ciência e tecnologia e a inovação na região, e vinculadas especialmente ao setor agropecuário. Há muito que deve ser feito e conversado para poder construir definições comuns
com caráter regional, porque há ferramentas, muitas ferramentas disponíveis. Londa mostrou muitas desde Stanford e também do Horizonte Europa, da União Europeia. Há muitas, mas considero que devemos construir ferramentas próprias regionais que respeitem a diversidade de nossos países e a identidade e o caráter e a transcendência que tem a produção agroalimentar industrial para o desenvolvimento das nossas nações. Assim que deixamos aqui está o nosso e-mail do Processur, a página web do Processur, e vocês em breve vão ver aí na seção de grupo de trabalho de gênero. Então, estamos à disposição para qualquer conversa, como dizia Cecília, e agradecemos novamente a participação de todos e todas, tanto das pessoas que trabalham no grupo de trabalho de gênero, como também aqueles que se uniram. Quero agradecer a Bárbara, Daniel, a Ana e Helen pela tradução e a toda a equipe técnica do ICA que nos ajudou, que nos tem apoiado muito. O documento está entre as linhas de fortalecimento institucional. Ceci? Aí está o documento, certo? Uma das linhas de Processur, desenvolvimento institucional. Aí está o tema de gênero e aí está o documento base. E algo mais que quero destacar aqui é que vamos continuar com este ciclo, se foi somente o primeiro, assim que vocês serão convidados mais adiante. E vamos mandar um link sobre o segundo e terceiro que queremos fazer em breve. Também queremos trabalhar em temas de inclusão de liderança de mulheres, que é um tema que vai além do que a Mariana disse. As mulheres estão ocupando já postos e sabem se são chefes ou não chefes, se elas que são líderes ou não. Isso também é importante e também deveremos capacitar nesse tema. Eu notei, mas não comentei. 85% das pessoas que estão assistindo este webinário são mulheres. Isto é algo que, como Landa disse muito bem, que precisamos ter mais participação de mulheres e de todas as pessoas que integram as instituições. Há mulheres que são muito machistas e homens muito feministas, e também precisamos ter nesses espaços para trabalhar e transformar a realidade das instituições internamente e também para a produção científica e tecnológica. Muito obrigada a todas as pessoas que saudaram e assistiram. Vocês vão receber por correio eletrônico, a todos que estavam inscritos, todos esses detalhes que comentamos hoje. Muito obrigado. Esperamos encontrá-los no próximo webinar e talvez depois, quando tenhamos um web, tenhamos mais participação de outras instituições da região e de algumas pessoas que já vi que se uniram, que são novos aqui no grupo. Muito obrigada.